Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite a todos mais uma vez. Nosso tempo de live da juventude, hoje com o nosso irmão Natan. Quero lembrar vocês que nós temos camiseta do acampamento. Ó. Inclusive hoje eu estou com ela aqui. Deixa eu ficar aqui para você ver. Temos camiseta do acampamento ainda para vender. Quem quiser se interessar em comprar, R$20. A camiseta está muito bonita. Nós temos várias de vários tamanhos. Então, se você quiser comprar, entre em contato com a gente, ok? Opa! Boa noite! Opa, chegamos numa hora boa. Tomando aí alguma coisa na xicrinha aí, né? Precisamos esclarecer, né? O meu é água, né? Eu não sei o que é do pastor Natan ali. Qual que é o elixir aí, pastor? É água também? Ó, a minha caneca é a caneca da mamãe, né? Olha só que bonita. Minha mamãe me emprestou, então estou tendo o privilégio de tomar nessa caneca bonita. Depois tem que lavar bem, né? Porque a gente sabe que a gente está em tempos aí de pandemia, né? Essas coisas. O meu aqui é do Batman, é do Davi, é do meu filho. Essa é de responsa, hein? Essa é de filho de pastor Natan. Graças a Deus. Pastor, dá o seu alô pra galera aí. O senhor tem todo o tempo que precisar. Hoje o Vini falou que ele tá ali a postos também. Caso você precise aí, ele entra se você precisar aí, ó. Você mandou o seu sermão pra ele ou não? Não mandei, mas eu confio no meu amigo. Eu sei que então eu posso sair daqui tranquilo, sossegado, que ele tem um controle total aqui e ele vai fazer bem. Vocês falam a mesma língua, né? Tá certo. Na verdade, ele fala melhor que eu. Semana passada ele falou que ele deixou o cabelo baixinho para parecer com você, mas ele esqueceu da barba, né? Então aí o pessoal ia identificar de qualquer jeito, né? Então... É verdade. Até comentaram aqui que agora o pessoal tá tudo tirando a barba, perguntaram se eu não ia tirar também. Mas eu falei que eu vou tirar só mais tarde, que agora eu não tô afim não de tirar minha barba. Deixa eu desabilitar esses comentários aqui. Depois a galera dá um alô para você. Para não atrapalhar aqui, me deram essa sugestão aqui, o irmão Samuel me deu essa sugestão, né, que fica os comentários na cara do preletor aqui, é chato isso, né? É verdade. Vamos lá. Aqui. Pastor, manda bala aí, fica à vontade, dá a sua saudação aí. Eu acho que eu vou sair de cena aqui, mas o senhor fica, eu estou escutando o senhor, tá? Tá ótimo, beleza, tranquilo, sossegado. Falou. Beleza. Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um culto. É um prazer imenso poder estar com vocês. Uma alegria. Tenho muita saudade de vocês. Eu sou Natan, sou aqui da Palavra da Vida, missionário agora em Atibaia, servindo com o Ministério de Famílias. Para nós tem sido um tempo muito gostoso. Nós estávamos aqui trabalhando inicialmente com acampamento e com a juventude, trabalhando com clubes bíblicos. E aí nós recebemos um convite muito especial aqui do coordenador do Ministério de Famílias. Eles estavam à procura de famílias mais novas para poder trabalhar com eles. E aí eles pegaram essa família doida de Araçatuba para poder estar junto no ministério deles. E tem sido muito bom. E aí o que nós temos feito no Ministério de Famílias? Nós temos trabalhado, como já fizemos muito tempo lá no Palavra da Vida Nordeste. Nós trabalhamos com a equipe, né, com os jovens e adolescentes, equipantes que vêm como voluntários para a Palavra da Vida aqui na estância. Então a gente tem um trabalho de discipulado que a gente faz com eles, que é muito gostoso. E muita coisa que a gente aprendeu até mesmo no Nordeste, a gente trouxe para cá. Eles estavam, na verdade, orando já fazia muitos anos sobre isso, sobre tendo alguém para poder meio que padronizar e organizar os equipantes aqui. E aí foi muito legal ver que nós somos resposta de oração para poder estar ajudando eles nesse sentido. E durante a temporada, o que nós fazemos, além de acompanhar a equipe, né, durante a temporada, nós acompanhamos também os filhos dos pais que passam a semana aqui. Então, as famílias que vêm para cá, nós temos o privilégio de poder estar com os filhos jovens e adolescentes. E eu sou quem planejo tudo na questão de programa para eles.
Então, tipo, brincadeira noturna, louvor, estudo, mensagens, tanto para os jovens e para os adolescentes, sou eu que organizo aqui na Estância. Então, tem sido assim um tempo muito gostoso poder continuar trabalhando com essa faixa etária. Essa faixa etária, de fato, bate muito forte no nosso coração. Nós gostamos muito de trabalhar com a juventude. E pensando nessa questão toda, na juventude, nessa pandemia louca que está acontecendo no nosso país, a gente tem tido a oportunidade, na verdade, deixa eu voltar um pouco, nós tivemos a oportunidade, no começo desse ano, antes de tudo começar, nessa pandemia, de fazer um curso em São Paulo, da Nutra, de aconselhamento bíblico, que tem sido, assim, fantástico para a nossa vida, tem sido uma ferramenta muito legal. E agora a gente está continuando os cursos online, né? Eles estão enviando as aulas para a gente. Mas, estudando alguns materiais quanto a aconselhamento, eu esbarrei nesse que eu vou até estar falando hoje, né? Compartilhando, preciso até falar que ele não é autoral, não é meu, estou utilizando ele, do Aaron Davis. E foi muito legal porque ele foi muito propício para a época que a gente está passando, que é o que fazer quando seus pais não confiam em você, jovem e adolescente. E eu sei que nesse tempo de pandemia a gente está tudo em casa e é bem diferente de fato, né? Porque a gente está passando 24 horas junto, né? O tempo todo um em cima do outro. Aqui em casa, pelo menos, tem dia que eu falo para Ana, eu acho que a gente vai estar um dia aqui amarrado, os dois com as crianças, porque a gente já está esgotando já em ideias do que fazer com as crianças. Mas eu fico pensando até como que é com jovem e adolescente, tendo que ficar em casa o tempo todo, não tem o que fazer, às vezes sai para a rua ou faz alguma coisa, mas é tão limitado, né, nas coisas para fazer. E aí, como a gente, por conta de tudo isso, né, acaba estando mais próximo, e um observando um ao outro e vendo o que um outro faz, de fato, às vezes, acaba que alguns jovens adolescentes começam a pensar, pô, parece que meus pais não confiam em mim. Porque eles ficam o tempo todo perguntando, filho, o que você está vendo no celular? O que você está assistindo? O que você está escrevendo? Ou às vezes você coloca lá uma foto no Facebook ou manda uma mensagem para alguém falando sobre a questão da política ou alguma coisa e seu pai fala com você, mas por que você está falando isso? Mas por que você está tendo partido para esse lado? Ou alguma coisa que você coloca no Instagram. E aí parece que cria meio que esse clima de que, pô, meu pai e minha mãe ficam toda hora perguntando para mim o que eu estou fazendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou postando, o que eu estou escrevendo. Será que eles não confiam em mim? Porque e aí você pode até pensar, né? Pô, mas eu sou uma moça, um rapaz de boa, não faço nada de errado. Não tem para que fazer tanta pergunta, não tem para que questionar tanto e ficar perguntando tanto sobre as coisas. Mas o que a gente esquece é que nossos pais, eles têm grandes responsabilidades. Nós, como pais, eu como pai, eu tenho muita responsabilidade com os meus filhos. E aí, para dar sequência nisso no que a gente vai estar falando, a gente precisa começar, de fato, no início de tudo. E aí a gente precisa lembrar, como eu disse, que Deus, ele deu responsabilidades para os nossos pais. E assim como até mesmo eu não tenho filho adolescente, tenho filhos que são crianças, mas ainda tem que ficar em cima deles até nesse momento de pandemia, porque às vezes a gente não tem mais o que fazer com eles, às vezes acaba dando um iPad ou eles estão na TV assistindo alguma coisa, estando de olho sempre no que eles estão vendo, né? A gente também tem essa preocupação com eles, mas a gente precisa lembrar que, como pais, nós temos responsabilidades. E isso me fez pensar muito até mesmo na questão da equipe durante a temporada. Porque a equipe, os voluntários que vêm para cá, na Estância, para a temporada, eles também se esquecem disso. Que eles têm muita responsabilidade. E a gente confia sobre eles muitas coisas. Às vezes, que nem a galera que está na mídia, a gente confia que eles vão cuidar das câmeras que a gente vai entregar para eles, a gente confia que eles vão cuidar do notebook que a gente vai entregar, de todo o material eletrônico que a gente entrega para eles, ou até mesmo o pessoal do programa, a gente fala para eles, galera, lembra de ter cuidado com as roupas que vocês vão usar durante as peças, as perucas, né, que daí deixa o Gerson louco, porque daí depois do fim da temporada, você já não acha mais peruca, já não acha mais roupa, porque um emprestou pro outro, levou, colocou na mala, foi parar lá no Nordeste. É uma loucura. Mas assim, a gente sempre tenta falar para a equipe, galera, vocês precisam ser responsáveis com aquilo que a gente está entregando para vocês.
Porque no final da temporada a gente vai precisar de tudo isso. E não tem como a gente ficar 24 horas monitorando todas essas coisas que vocês vão ter nas mãos. E isso me fez lembrar justamente disso, que Deus, ele deu também a nós pais, a mim como pai, responsabilidade. E a minha responsabilidade são meus filhos. E eu preciso cuidar muito dos meus filhos. E a primeira responsabilidade que Deus dá a nós pais quanto aos nossos filhos, e aí a gente vai começar a abrir aqui bastante a Bíblia, lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6 fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a primeira responsabilidade minha, ou nossa de pais, para com os nossos filhos, é de ensinar aos nossos filhos. Eu preciso ensinar para eles qual é o caminho correto a se seguir, qual é a coisa certa a se fazer. Em segundo lugar, nós como os pais, lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, Efésios, aí eu vou pedir para vocês, você está com a sua Bíblia aí, abrir também, Efésios capítulo 6, versículo 4, vai falar: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Como responsabilidade, eu, pai, tenho de educar os meus filhos com a disciplina e a instrução do Senhor. Eu preciso mostrar para eles que o que eles estão fazendo é errado, e é errado de acordo com o que a Bíblia fala. E a instrução que eu uso é a instrução que vem da palavra. Como pai, eu preciso também, como diz lá em Deuteronômio 4:9, Deuteronômio 4:9 vai falar, Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 9, vai dizer: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos teus filhos de teus filhos. É responsabilidade nossa como pais ensinar os nossos filhos sobre a lei de Deus. Eles precisam conhecer as Escrituras. E é claro que isso, colocando aqui em prática um pouco, por exemplo, na nossa vida, é em todos os momentos, até mesmo, licença, com os nossos filhos, é aproveitar a cada momento para pastorear o coração dos nossos filhos. E é engraçado porque que nem os meus filhos, principalmente o Davi, ele, durante essa pandemia, né, a gente tem o costume de sair um pouco ali fora, aqui no jardim, para poder tomar sol logo pela manhã. E aí eu falo para ele levar os brinquedos dele, a gente coloca um tapete ali na grama, e aí a gente fica ali brincando. Enquanto ele está brincando, eu estou aproveitando para estudar, fazer contato com algumas coisas que eu preciso fazer aqui do Serviço da Palavra da Vida. E aí ele chama um amigo que é uma família que agora está morando aqui próximo da gente, né, vizinhos nossos, que vieram de São Paulo. E como com essa loucura toda que está acontecendo, principalmente em São Paulo, eles preferiram vir aqui para Atibaia para estar longe de tudo, mas ao mesmo tempo estar próximo de algumas pessoas, né? E tá um pouco mais no interior. E aí, ele tem chamado esse amigo dele para brincar, né? Que é o Matheus. E o Davi é engraçado, porque quando ele faz algumas coisas, ou até mesmo alguma bagunça, alguma arte, ele tem o costume de sempre falar pra gente o que ele fez. Ele não esconde nada, ele fala tudo. E ao falar, ele fala meio que se gabando daquilo que ele fez. E esses dias ele veio se gabando de que ele tinha escondido um brinquedo que o menino queria brincar, que era a espada dele. E o menino estava procurando a espada, não achava a espada, e o Davi veio todo orgulhoso. Ele falou: pai, eu escondi a espada. Ele não vai achar. E aí, ele falou: e pai, eu falei pra ele que eu não sei onde tá, mas eu sei. E aí eu falei pra ele: filho, mas você sabe que você mentiu pra ele. Aí ele já começa a ficar, né, começa já a se encolher e a ficar todo tímido. E aí eu começo a falar pra ele: filho, você mentiu, porque você sabia onde estava a espada. Você pegou a espada e você escondeu. E filho, a Bíblia fala que isso é pecado. Mentir é pecado. O que você fez é pecado. Não está certo o que você fez.
O que você precisa fazer agora é ir lá, pegar a espada, mostrar para ele e falar para ele, olha, desculpa, mas eu escondi essa espada. Eu peguei ela porque eu não queria que você brincasse com ela. E eu fui muito egoísta, da minha parte fui errado. Você me perdoa? E aí, o que é interessante é que em todas as fases, e desde já a gente fazendo com nossos filhos, nós precisamos aproveitar esses momentos para poder instruí-los e educá-los na lei do Senhor. E aí, em terceiro lugar, o que nós precisamos fazer também, em terceiro não, mas em quarto, é demonstrar como Deus é. E Salmo 103, versículo 13, Salmo 103, deixa eu abrir aqui. Salmo 103, versículos 13. Vai dizer assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadecem dos que o temem. Então, deixa eu só conferir aqui, 103, isso mesmo, versículo 13. Nós precisamos, em quarto lugar, demonstrar como Deus é. E que Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que ele não aceita pecado. Deus é um Deus que o que ele pede de nós é arrependimento, é confissão de pecados. É isso que ele quer de nós como filhos dele. E aí, em quinto, o que Deus quer de nós como pais, e lá em 1 Timóteo, versículo 5, o capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, vai falar, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que a gente vê aqui é que é minha responsabilidade como pai cuidar dos nossos filhos, prover para eles as necessidades mais básicas. Não só necessidades físicas, mas necessidades emocionais e qualquer outro tipo de necessidade. Agora, ao ver e ao abrir a nossa Bíblia e ver esses versículos e ver essas responsabilidades dos nossos pais para com os filhos, quer você goste ou não, a Bíblia ela dá claramente essa tarefa para os pais, de manter seus filhos sobre a disciplina, de corrigi-los quando não obedecem, e até de corrigi-los quando eles saem dos limites que Deus colocou para eles, ou até mesmo que seus pais colocou e decidiram, achando que isso seria o melhor para a vida dos seus filhos. Agora, é claro que nós, como filhos também, sendo jovens e adolescentes, precisamos entender que os nossos pais eles são pecadores e que eles também cometem pecados. Eles cometem deslizes. Eles não são perfeitos. E eles nem sempre vão fazer as coisas da melhor forma possível. E isso é algo que até eu mesmo tenho mostrado para o meu filho, não só eu, mas como a Ana, temos mostrado tanto para o Davi e para a Alissa que nós também somos pecadores. E que assim como ele precisa, com o amigo dele, ir lá e pedir desculpa e pedir perdão pelas coisas que ele faz, eu também tenho que me achegar não só diante de Deus, mas diante das pessoas e pedir perdão. E Deus pede isso não só dele como filho, mas de mim, pai. Deus pede isso de todos nós. E aí, eu sei que talvez, para você que está assistindo como um filho, talvez você está falando, pô, mas espera aí, esse negócio está mais falando de mim do que para o meu pai. Né? Ou está mais favorecendo a meu pai do que a mim mesmo. E talvez você se sente até incomodado, né? Não, mas tá bom, mesmo por mais que você fale tudo isso, eu ainda fico incomodado com o que meus pais fazem, com a falta de privacidade que eles têm colocado diante de mim, de querer saber da minha vida, querer saber das minhas coisas. Aí eu sinto muito, mas o problema seu não é de fato com Deus, e sim, não é de fato com seus pais, e sim com Deus. E o seu problema maior é com ele. E aí, agora, em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a responsabilidade sua. Porque Deus, ele também lhe deu uma grande responsabilidade como jovem adolescente. E a Bíblia fala que, como filho, você deve fazer duas coisas, duas instruções muito específicas que nós vemos lá em Efésios 6, versículo 1 e 2. E lá em Efésios, capítulo 6, Efésios 6, versículos 1 e 2, vai falar assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A primeira coisa que Deus pede de você como filho é obedecer. E em segundo lugar, o que ele pede é honrar.
Então, como filhos, nós precisamos obedecer e honrar aos nossos pais. E aí é que vem que o que acontece é que é possível sim você obedecer sem honra. E é engraçado, né? Porque a gente fica pensando, poxa, mas como assim obedecer sem honrar assim? É possível. O seu pai ou sua mãe pedir algo para você, e aí você fazer aquela bufada, né? Aquela, caramba, nossa, de novo isso? Não acredito. Ou às vezes até aquela virada nos olhos. Então é possível sim você obedecer sem honrá-los. E achar que, pô, eu vou fazer, mas nada a ver o que eles estão pedindo para mim. Mas é impossível você fazer o inverso. É impossível você honrar os seus pais sem obedecer. E com isso eu gostaria de deixar para você 5 passos para quando seus pais não confiam em você. O primeiro passo é pergunte. Infelizmente, os nossos relacionamentos familiares, principalmente pai e filho, ele acaba sendo extremamente desastroso por não só ignorância, mas por falta da comunicação. E é engraçado como que muitas vezes, até às vezes nós pais temos a dificuldade de conversar e de dialogar com nossos filhos. E o diálogo, ele é extremamente importante. Então, se você quer ter a confiança dos seus pais, você precisa aprender a dialogar. E aprender a fazer as perguntas certas. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é perguntar. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente tem um costume de fazer deduções dos nossos achismos, de achar, não, mas ele está falando isso por causa daquilo, ou ele está fazendo isso por conta disso. E você nem sabe o que de fato é. Então a gente precisa aprender a perguntar. E aí, algumas perguntas que a gente precisa fazer, e claro, você como filho faz essas perguntas para os seus pais no momento em que você não está discutindo com eles, que está tudo bem, está tudo tranquilo, e quando você faz isso, você faz essa pergunta de boa, você está na paz, está sossegado, tá zen. Você quer só comunicar, você quer dialogar. Nada de ficar com braços cruzados, nada de ficar com a cara fechada. Não, você está de boa, você está relaxado. E aí você pergunta, pai, você confia em mim? Ou mãe, você confia em mim? E aí você deixa a coisa fluir. E aí você deixa eles responder. E aí conforme eles vão conversando, você vai perguntando, ah tá, mas por que você não confia? Né? Se você tá falando, tá, você não confia, mas não confia por quê? Eu fiz alguma coisa? Ah não, e às vezes seus pais podem até falar, não filho, claro que não, a gente confia em você. Não tem nada disso. E aí outra pergunta que você pode fazer também é, tem algo que eu possa fazer para que vocês confiem mais em mim? O que eu posso fazer para mudar? Se a resposta for não, né, no caso de não confiar. E aí a terceira pergunta é, como posso saber se confiam em mim ou não? Será que vocês podem de alguma forma mostrar, olha, que vocês confiam em mim? Para eu saber que de fato vocês confiam? Então, eu acho que o diálogo, ele é o caminho para a gente conseguir, como filho, ter a confiança dos nossos pais. Então, essa é a primeira coisa, o primeiro passo para você como filho, ou até mesmo o pai, né, para poder tentar conseguir descobrir algumas coisas, ou se aproximar, ou melhorar o relacionamento com o filho, o primeiro passo é a pergunta. Em segundo lugar, é arrependa-se. E talvez a falta de confiança, ela veio por conta de... ela está talvez enraizada, na verdade, de algum pecado que você cometeu no passado. E aí teve alguma coisa que você fez, que daí seus pais perderam a confiança em você. E aí que agora o que você precisa fazer, que talvez você não fez, você nunca chegou até os seus pais e disse, olha, me perdoe. De fato, o que eu fiz foi terrível. Eu não precisava ter feito aquilo. Eu fiz aquilo porque eu queria buscar o prazer naquele pecado. Mas eu me arrependo e eu gostaria de falar isso para vocês, que eu estou profundamente arrependido de ter feito isso. E eu já confessei diante de Deus, eu quero confessar agora diante de vocês. Agora, se você já confessou seu pecado para ele, se você já falou, não tem nenhum pecado que você cometeu no passado, mas talvez há algum pecado que seus pais não sabem, mas que você de fato está lutando. E aí, talvez seus pais não sabem, mas eles estão com aquela pulga atrás da orelha, pensando, mas o que é? Ele está agindo esquisito, ele está meio estranho,
não quer que a gente descobre as coisas, não quer que a gente vê nada no telefone dele, não quer nem que toque. E, infelizmente, nós vivemos em épocas onde o celular ele acaba sendo, ele é uma ferramenta excelente porque ele nos ajuda muito na comunicação, mas ele infelizmente ele tem sido usado fortemente para acabar com relacionamentos e destruir e colocar muitas pessoas em pecados horrendos e profundos. E é por isso que eu conheço até alguns adolescentes que a gente já aconselhou que até eles têm um trauma de você tocar no celular. Se você falar assim, ó, galera, é o seguinte, a gente vai ter uma brincadeira hoje, e para fazer essa brincadeira aqui na instância, a gente vai deixar todos os celulares aqui em cima da mesa para ninguém tocar. Cara, parece que a galera fica eufórica, louca. Não, pelo amor de Deus, Natan. Não é nem questão de estar perto do celular, é que tem coisa lá que a galera não quer mesmo que você descubra ou veja mensagens que estão sendo mandadas e as conversas que estão sendo realizadas com outras pessoas. E aí, se há de fato, né, se você tem algum tipo de pecado oculto, que você, alguma prática oculta, né, pecaminosa, que você tem tido hábito, então você precisa confessar. E talvez seus pais não sabem, mas você precisa confessar isso diante de Deus. E aí, então, o primeiro você precisa perguntar, você precisa dialogar. Em segundo lugar, você precisa se arrepender. Se teve algum pecado no passado que você cometeu, você precisa pedir perdão. Se você pediu perdão, tudo bem. Mas se há algum pecado que você ainda está cometendo e está fazendo, você precisa pedir perdão por esse pecado. Em terceiro lugar, você precisa orar pelos seus pais. E tem uma segunda parte, até porque o versículo de Tiago é um versículo muito interessante, né? Tiago capítulo 5, Tiago 5,16. Ele fala um pouco sobre a questão da confissão de pecados. Tiago 5, capítulo 5, versículo 16, vai falar assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E isso é uma prática que a Bíblia nos encoraja, de fato, né? Porque às vezes você pode até pensar, poxa, mas espera aí, eu ter que ir e falar perdão pelo meu pecado para o meu pai, poxa, é verdade, eu tenho vivido nesse pecado. Ou falar perdão para alguma outra pessoa, mas a Bíblia nos encoraja a fazer isso, a pedir perdão pelos pecados uns aos outros. E aí esse versículo, a segunda parte dele, ele continua falando, que é justamente o terceiro ponto, né? Que é orar pelos seus pais. Ele fala, e orai uns pelos outros para serdes curados. E é interessante como que a ferramenta da oração, ela é uma ferramenta maravilhosa para acalmar o coração dos nossos pais. Porque o que acontece é que muitas vezes, talvez não tem nada para os seus pais estarem preocupados, ou estar aflito quanto a você, ou quanto a alguma coisa que você está fazendo, mas eles estão preocupados. E nós como pais, eu agora, né, como pai, de fato tem hora que a gente fica preocupado. Querendo saber, poxa, mas espera aí, o que está acontecendo? Por que meu filho está falando isso? Por que ele está vendo aquilo? Por que ele está comentando isso? O que está acontecendo? Será que eu estou conseguindo trabalhar isso na vida do meu filho? Será que eu estou conseguindo, de fato, mostrar para ele que a Bíblia fala isso e ele está entendendo? O quanto será que ele está entendendo? E tem sido tão interessante porque nós temos vivido agora com o Davi, por exemplo. O Davi está só com 4 anos. Mas a gente está numa fase tão gostosa com o Davi, porque o Davi está numa fase onde ele está com um entendimento tão grande das Escrituras. Ele está conseguindo entender tanta coisa, ele está absorvendo tanta coisa, ele está fazendo muitas perguntas. Recentemente a gente estava estudando a doutrina do Espírito Santo. Agora a gente está estudando outras doutrinas, até de um livro da Fiel, que é Teologia para Criança. A gente está estudando também. Tem sido legal ver ele perguntando se a gente consegue ver Deus, quem é o Espírito Santo, como que foi a ressurreição. São tantas perguntas legais que o Davi está fazendo, e tem sido legal ver essa absorção dele. E eu não sei nem porque eu entrei aí para esse lado, né, falando aí do meu filho, quanto a essas coisas, mas, assim, eu falando sobre a questão da oração, né, de acalmar nosso coração. É tão bom poder usar a ferramenta da oração para quando eu estou preocupado se o meu filho está entendendo, se ele está conseguindo absorver as coisas, buscar a oração e pedir para o Senhor, Deus, acalma meu coração. Porque às vezes é só eu achando que ele não está entendendo, que ele não está conseguindo colocar o negócio em prática, que ele não está mudando, mas ele está. E é só o meu coração que está preocupado, que está se batendo aqui dentro, que está aflito, e o Senhor está fazendo a tua obra. Eu posso confiar no Senhor, mais do que em mim.
né? Porque a gente tem como pai o hábito, né? O costume de querer achar que não. É na minha força, é no meu entendimento, é na minha vontade, não depende de mim, depende completamente do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso é que você, filho, deve usar a ferramenta da oração e orar pelos seus pais, para que Deus acalme o coração dos seus pais, para que seus pais consigam confiar em você, descansar e saber que os seus filhos estão no controle e no cuidado de Deus, naquele que tem o controle sobre todas as coisas, naquele que faz além do que eu possa imaginar ou sonhar. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo, como nós falamos, para que seus pais confiem em você, você precisa perguntar, você precisa dialogar. Em segundo lugar, você precisa se arrepender. Em terceiro, você precisa orar pelos seus pais. E em quarto lugar, você precisa convidar seus pais em suas redes sociais. E aí você pode até falar, pô, Nathan, peraí, que loucura é essa? Como assim? Convidar meus pais para minhas redes sociais? Eu sei, pode parecer de fato uma loucura. Mas você deixar os seus pais terem a liberdade de ter acesso total às suas redes sociais é uma coisa muito bacana e muito boa para ajudar eles a terem essa confiança. Deixar eles pegarem o seu celular, olhar no seu Facebook, ou até mesmo olhar no seu WhatsApp, mensagens que você está enviando, ver suas conversas, ou até mesmo Instagram, ou Telegram, qualquer tipo de rede social que você tem, e deixar eles, e dê permissão para eles, para bisbilhotar, e ficar à vontade para olhar e ver que de fato não tem nada. E eu sei que talvez você pode até pensar assim, não, mas espera aí, Nathan, pô, isso aí já é falta de privacidade. A gente tem que cada um tem seu celular, cada um tem sua rede social, cada um tem controle das suas coisas. Aí já é demais. Mas não é falta de privacidade. É de fato uma prestação de contas. E é interessante porque isso nos ajuda tanto. Porque se você não está confortável com a ideia dos seus pais ou de qualquer outra pessoa olhar nas suas redes sociais, pegar seu celular e ver o que você está vendo, aí você tem que se perguntar, poxa, será que então eu estou colocando ou estou vendo coisas que estão agradando a Deus? O que é que eu estou postando? O que eu estou conversando? Porque se eu não consigo dar essa liberdade para uma outra pessoa, então eu não estou utilizando as redes sociais de uma forma que glorifica a Deus. E aí, é triste porque até recentemente nós estávamos conversando, na verdade, foi até a Ana que estava mencionando para mim, né, falando como que tem alguns casais, né, uma amiga que estava comentando com ela, que tem um casal que o marido, ele já pediu até, né, para a esposa para de maneira alguma pegar no celular, não tocar, não mexer em nada, porque isso era algo que pertencia a ele, era a privacidade dele, e ela não poderia de forma alguma simplesmente pegar o celular sem ter a permissão dele. E aí é ruim, né? Porque isso cria uma certa desconfiança. Isso cria um certo temor. Poxa, se eu não posso pegar, eu não posso mexer, como assim? O que está acontecendo? O que a pessoa está querendo esconder de mim? E, por fim, o quinto e último passo que eu quero deixar para você é escolha amigos sábios. E Provérbios 13, 20, Provérbios capítulo 13, versículo 20, fala assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E é interessante, né? Porque muitas vezes nós, como pais, ou talvez até você já ouviu seu pai falar com você, né? Ah, mas você não é todo mundo. Ou se ele pular da ponte, você pula também. E aí a Bíblia não fala nada disso, né? Mas a Bíblia usa algo muito parecido, né? Que nem está falando aqui, né? Em Provérbios 13, 20. Né? Que quem anda com os sábios vai ser sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, amigos sábios farão com que você se torne sábio. E amigos tolos farão com que você se machuque. E, de fato, nós, como cristãos, precisamos ser muito seletivos nas nossas amizades. Nós precisamos saber escolher nossos amigos. Porque, de fato, as amizades podem nos influenciar. E aí, se você for sábio na escolha dos seus amigos, isso vai ajudar e muito seus pais a confiarem em você.
e saber que com quem você está andando não vai levar você a fazer outras coisas. Ou não vai colocar coisa na sua cabeça, ou não vai trazer nenhum aflito com você, ou não vai levar você, de fato, como eu disse aqui, a se machucar. E até às vezes, porque pode ter amizades em que podem encobrir coisas que você quer fazer. Ao invés de confrontar você e buscar ajuda para que alguém te ajude a lutar contra os seus pecados ocultos. Então, esses são os passos que eu gostaria de deixar para que você consiga, de fato, ter a confiança dos seus pais. O primeiro é: pergunte, dialogue, converse, comunique. E eu sei que isso muitas vezes é difícil. E parece que essa fase da adolescência, essa fase da juventude, é uma fase talvez um pouco conturbada, né? Que talvez como pai de ficar meio perdido. Nossa, eu não estou conseguindo alcançar o coração. Meu filho parece que está cada vez mais longe de mim, distante. Mas não veja essa fase, pai e mãe, dessa forma. Veja como uma fase da oportunidade. Essa fase da adolescência, da juventude, é uma fase linda, uma fase magnífica. Eu tenho tido a oportunidade de discipular algumas pessoas aqui mesmo em Atibaia e tem sido tão legal você poder ver. Eu estou discipulando um rapaz que... E é engraçado, porque às vezes parece que gosta dos tranqueira, né? Da galera que dá trabalho. E aí teve um rapaz aqui que o pessoal até falou, né? Eu comentei, o rapaz veio e tudo, e ele pegou muita amizade comigo, daí ele falou assim, a gente no estudo que eu estava dando lá na instância para os adolescentes, né, ele estava ouvindo, daí eu falei sobre a importância do discipulado, né, de ter alguém acompanhando e tudo. Aí ele se achegou a mim, né, num dia lá no refeitório, daí ele falou assim: pô, eu tô precisando de um discipulado, cara, tô precisando de alguém para me acompanhar, tô achando que vai ser você. E aí, ele veio todo orgulhoso, né? Tudo falando assim, meio que tirando onda. Daí eu falei assim: cara, você não vai aguentar. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque com você eu vou com os dois pés no peito. Não vou perdoar. Já tem um monte de coisa aqui que eu preciso conversar com você. Daí ele já tirando onda comigo, né? Falou assim: pô, no chão não vai passar. Pode vir com os dois pés no peito que do chão não passa. Daí eu falei: ah, é? Verdade? E aí... Foi engraçado, porque daí disso eu cheguei nele e perguntei: aí, é verdade essa conversa? Ou é papo furado? O que é esse negócio? Ele falou: não, Natan, é verdade, eu quero alguém para me acompanhar. E aí eu conversando com algumas pessoas aqui da Palavra da Vida, né, eu falei assim: ó, aquele rapaz ali tá me procurando para discipular. Aí um rapaz aqui, um outro missionário, né, ele falou assim: não, Natan, não discipula ele. Ele é o pior cara para você discipular. Esse daí você esquece. É tranqueira, é o último. Esse aí não quer nada com Deus, não quer nada com nada. Eu falei: mano, vamos ver no que dá. Ele que tá pedindo, não foi nem eu que fui atrás dele, foi ele que veio comentar que ele tava querendo acompanhamento. E aí é legal poder ver como as pessoas vão crescendo e vão amadurecendo e vai ter nesse espaço para mudança. É fantástico ver essa transformação. E é engraçado como que muita coisa vem do diálogo. Porque a gente começa conversando e vai vendo, e aí muitas coisas vão saindo das claras e vão esparecendo, e aí vai tendo um entendimento melhor. Então, onde eu quero chegar é que o diálogo ele é essencial. Ele precisa acontecer. E muitas vezes, infelizmente, nessa fase da juventude, ou até mesmo da adolescência, a gente tem dificuldade de criar esse laço com nossos pais e de ter conversas, né? Boas conversas. Conversas profundas, não conversas superficiais. Mas conversas que, de fato, são conversas que são marcantes, conversas que precisam, às vezes, ser coisas que estão lá no nosso coração, precisam ser tratadas. Então, vamos aprender a dialogar. E como filhos, a gente precisa aprender, de fato, a perguntar, a arrepender, a orar pelos nossos pais, a convidar eles, né, para fazer parte das redes sociais e a escolher bons amigos. E eu creio que fazendo essas coisas, a confiança, né, o relacionamento vai se estreitar e vai melhorar. Então esse é meu desafio para você, jovem e adolescente. É que você consiga, de fato, ter a confiança dos seus pais e que seja assim, é um caminho de mão dupla. Né? Seus pais têm coisas que eles precisam fazer como responsabilidade deles e vocês, como filhos, também têm responsabilidades. Tá bem? Então vamos orar para a gente poder encerrar o nosso tempo aqui hoje. Deus, eu quero agradecer a Ti por esse dia, te louvar por essa oportunidade que nós temos de poder conversar sobre a confiança no relacionamento pai e filho e clamar por todos esses que ouviram esse estudo hoje, clamar pela confiança deles com seus filhos.
Pai, ajude-os a ter um bom relacionamento com eles, a saber como fazer isso, a saber como estabelecer essa confiança, essa amizade, esse relacionamento saudável. E, Pai, obrigado, porque nós temos um Pai que se preocupa com esse tipo de relacionamento, se preocupa com esse relacionamento conosco. Nos ajude a dar a mesma importância a Ele com nossos familiares. E com outras pessoas também, Pai. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Natan. Glória a De Deus. nada. Palavra especial e só para comentar aqui, pastor, eu estava pensando, né, aqui com os meus botões, né, nos passos, e realmente esse quarto passo, às vezes, ele vai assustar um pouco, né, de chocar um pouco, de convidar os pais para as redes sociais. Mas se ele já tomou os passos anteriores, né, isso é tranquilo, né, se ele já tem o diálogo com os pais. Se ele já se arrependeu, isso é fundamental, é essencial. Se já se arrependeu de tudo que já fez ali na rede social, nas conversas e tudo mais, Sim. se já orou, né, já confessou seus pecados, já orou pelos seus pais e já teve essa conversa, convidar é só o complemento, né? É justamente essa questão da prestação de contas. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. E a escolha dos amigos, isso também é fundamental. Os amigos, eles influenciam muito. Às vezes a gente pensa que não, mas influenciam sim. Sim. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós temos alguns minutinhos ainda. Eu vou reativar os comentários aqui. Se alguém quiser dar um alô para o pastor Natan, não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, a gente pode fazer no mesmo sistema que a gente fez com o pastor Vini, tá, pastor? A gente vai colocar lá no nosso Instagram. Se o pessoal tiver alguma pergunta referente ao estudo, ou talvez até alguma outra pergunta, manda pra gente, que a gente manda pro senhor. O senhor grava um vídeo respondendo, a gente posta lá no YouTube. Inclusive, a gente postou um vídeo do Vini na quinta-feira, se não me engano, um vídeo de respostas de algumas questões que fizeram para ele. Aí, se surgir alguma coisa também, a gente solicita para você. Vamos ver se a gente marca outra coisa, né? Opa, com certeza, vamos embora. Beleza, vamos ver como é que vai comportar essa questão da quarentena, né? Sim. E não somente por causa disso, uma pessoa me perguntou, mandou uma pergunta nessa semana sobre o fim dos tempos, né? O que o senhor acha sobre o fim dos tempos, pastor? Assim, de sinais, assim, o senhor acha que a gente está... Então, eu acho que, de fato, a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, porque o fim dos tempos, se a gente for biblicamente assim, né, falando também e pensando, a partir do momento em que Deus subiu aos céus, já começou ali, né? A gente já está no fim. Então a gente não pode, a gente tem que ter cuidado, né, por achar que... e aí eu também não quero diminuir essa questão da nossa pandemia, né? Mas por achar que, pronto, agora que está acontecendo isso, é o fim. O fim é agora, é esse ano. É o fim agora. Esse ano, Cristo vai voltar, a trombeta vai soar, vamos correr e confessar pecado e se dar bem com as pessoas, não sei o que, entende? Não sei. Mas a gente precisa ter cuidado porque o fim já faz tempo, né? Que já começou, né? Que o relógio está tocando. Mas eu acho isso. Eu acho que, assim, de fato é uma oportunidade, e tudo que está acontecendo no nosso mundo, né, não só no nosso país, a gente aproveitar e levar mais pessoas a Jesus Cristo, né? Aproveitar, né, esse tempo, sim, de questionamento, de fragilidade, de dúvida, né, de questionamento, para poder, olha, e aí, como está a sua vida com o Senhor? Né? E poder, de fato, evangelizar as pessoas. É um momento propício, né? Onde as pessoas estão muito mais vulneráveis, às vezes, preocupadas. Então, é um momento interessante, sim. Eu acho que isso deve ser levado em conta. Um adolescente mandou isso pra gente. Outra coisa que eu pensei antes de começar a live, você teve muito problema de confiança com os pais ou não? Cara, na verdade, é que sempre é difícil, né? Eu falar isso, mas talvez para os meus irmãos parece que eu era meio que o queridinho, né? O santinho, o certinho, né? Do negócio, que os pais sempre confiam, com ele pode ir, ele pode fazer o que ele quer, né? Essa, eu acho que, assim, pensando bem aqui, dificuldade de confiança, não. Acho que a gente sempre conseguiu ter uma boa confiança, né, com meus pais.
até mesmo de poder sair às vezes, falar para meu pai, olha, eu tô indo para tal lugar, vou voltar a tal horário e tudo. Meus pais confiavam em mim. Legal. Acho que foram poucas as vezes, assim, com a questão, eu creio, né, lembrando agora, pelo menos, com a falta de confiança. Talvez o meu querido pai, o Jorjão aí, manda uma mensagem e fala, não! Teve aquela vez! Teve, né? Tipo assim, né? Tá bom. Pastor, eu vou orar pelo senhor. Muito obrigado mesmo. Vamos ver se a gente combina alguma outra coisa aí também. Mesmo se a pandemia acabar, né? Vamos ver se a gente combina alguma coisa aí para fazer online de novo aí, tá? Vamos orar legal. Então? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida do pastor Natan, sua família. Muito obrigado por esse tempo especial que nós tivemos. Peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ajude, Pai, a aplicar esses princípios bíblicos. Questão do diálogo com a nossa família, questão do arrependimento profundo, questão de orar pelos nossos pais, convidá-los a participar mais da nossa vida, das nossas redes sociais e escolher bons amigos, conviver com bons amigos. Muito obrigado, Deus, por essa noite especial que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Até mais, viu? Até. Abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.